Caros pensadores, sejam bem-vindos a uma jornada profunda pelos labirintos da existência humana. Hoje, mergulharemos em um dos debates mais antigos e persistentes da filosofia: a tensão entre o livre-arbítrio e o determinismo. Esta é uma questão que ressoa em cada escolha que fazemos, em cada pensamento que formulamos. Será que somos os verdadeiros autores de nossas ações ou meros fantoches em um palco cósmico, cujos movimentos já foram coreografados? Intuitivamente, sentimos que somos livres. Escolhemos o que comer, onde ir, o que pensar. Essa sensação de autonomia é fundamental para nossa experiência diária. No entanto, essa intuição colide com uma ideia poderosa, a de que o universo opera sob leis imutáveis. Se cada evento é uma consequência inevitável de causas anteriores, onde se encaixa a nossa liberdade? Estaremos apenas vivendo um roteiro já escrito, um jogo cósmico predeterminado? Para navegar por este complexo terreno, precisamos primeiro definir nossos termos. Por livre-arbítrio, entendemos a capacidade de um agente de fazer escolhas genuínas, sem ser compelido por forças externas ou internas incontroláveis. É a ideia de que poderíamos ter agido de outra forma. Já o determinismo postula que todos os eventos, incluindo nossas escolhas e ações, são resultados inevitáveis de causas anteriores. Ele sugere que, dadas as condições iniciais e as leis da natureza, apenas um futuro é possível. Não há espaço para alternativas genuínas. Vamos explorar a visão do determinismo radical, que não deixa margem para a liberdade. Para essa perspectiva, o universo é como uma máquina de relógio gigantesca, onde cada engrenagem se move em função da anterior, em uma cadeia ininterrupta de causa e efeito. Não há acasos, apenas consequências. Baruch Spinoza, o grande filósofo holandês, defendia uma forma de determinismo. Para ele, Deus não é um criador externo, mas a própria natureza, agindo por necessidade intrínseca. Tudo o que acontece, acontece porque não poderia ser de outra forma, seguindo as leis eternas e imutáveis da substância divina. Pierre-Simon Laplace, o matemático e astrônomo francês, ilustrou essa ideia com seu famoso demônio de Laplace. Ele imaginou uma inteligência que, conhecendo todas as forças que atuam na natureza e a posição de todas as partículas em um dado momento, seria capaz de prever o futuro e retroceder ao passado. Para essa inteligência, nada seria incerto. A implicação é profunda e perturbadora. Se tudo é previsível, se cada evento é a única possibilidade, então a liberdade, como a entendemos, simplesmente não existe. Nossas escolhas seriam apenas o desdobramento de um roteiro cósmico. Isso desafia diretamente nossa noção de responsabilidade moral. Se não somos livres para escolher, como podemos ser culpados por nossos erros ou merecedores de nossos sucessos? O determinismo radical questiona os próprios alicerces de nosso sistema ético e jurídico. Apesar da força lógica do determinismo, há um clamor inegável pela liberdade que ecoa em nossa experiência. Sentimos de forma visceral que somos agentes de nossas próprias ações, que nossas decisões importam e moldam nosso destino. Essa sensação é difícil de ignorar. René Descartes, com seu dualismo mente-corpo, ofereceu uma saída. Ele argumentou que a mente, sendo uma substância imaterial e pensante, é distinta do corpo material. A mente, ou alma, seria livre das amarras das leis físicas que governam o mundo material, permitindo o livre arbítrio. Immanuel Kant, por sua vez, elevou a liberdade a um postulado moral. Para ele, a liberdade não é algo que podemos provar empiricamente, mas é uma condição necessária para a moralidade. Se não somos livres para escolher entre o certo e o errado, então a própria ideia de dever moral perde o sentido. A liberdade é a pedra angular da dignidade humana. Jean-Paul Sartre, o expoente máximo do existencialismo, levou essa ideia ao extremo. Ele proclamou que estamos condenados à liberdade. Não há essência pré-definida para o ser humano. Somos o que fazemos de nós mesmos através de nossas escolhas.
Não há desculpas, não há determinismos que nos absolvam. Essa total responsabilidade pelas escolhas, sem um Deus ou uma natureza para nos guiar, gera uma profunda angústia existencial. Somos livres, mas essa liberdade é um fardo, pois somos inteiramente responsáveis por quem nos tornamos. A angústia é o reconhecimento dessa responsabilidade avassaladora. A ciência moderna, especialmente a neurociência, trouxe novas perspectivas para este debate milenar. Um dos experimentos mais citados é o de Benjamin Libet, realizado nos anos 1980. Ele mostrou que a atividade cerebral associada a uma decisão consciente pode ser detectada antes que a pessoa tenha consciência de ter tomado essa decisão. Isso sugere que o cérebro decide antes que a consciência entre em cena. Essa descoberta foi interpretada por alguns como uma evidência de que o livre-arbítrio é uma ilusão e que nossas ações são iniciadas por processos cerebrais inconscientes. A consciência seria apenas uma testemunha tardia. No entanto, o próprio Libet propôs uma nuance, a possibilidade de uma liberdade de veto consciente. Embora o impulso inicial possa ser inconsciente, a consciência ainda teria o poder de vetar ou abortar a ação antes que ela se concretize. Isso preservaria uma forma de controle consciente. É crucial reconhecer que somos influenciados por uma miríade de fatores deterministas. Nossa genética, nossa biologia, nossa psicologia, o ambiente em que crescemos e vivemos, tudo isso molda quem somos e como agimos. A neurociência nos mostra a complexidade dessas interações. Essas influências não anulam necessariamente a liberdade, mas nos convidam a uma compreensão mais matizada dela. Não somos tábulas rasas, mas seres complexos, cujas escolhas emergem de uma intrincada rede de predisposições e experiências. Diante da aparente contradição entre livre-arbítrio e determinismo, surge a solução compatibilista. Essa corrente argumenta que os dois conceitos não são mutuamente exclusivos e podem, de fato, coexistir. A chave está em redefinir o que entendemos por liberdade. David Hume, o filósofo escocês, foi um proponente do compatibilismo. Para ele, a liberdade não é a ausência de causas, mas a ausência de coerção. Somos livres quando agimos de acordo com nossos próprios desejos e inclinações, sem sermos forçados por algo externo. John Locke, outro pensador influente, via a liberdade como o poder de agir de acordo com a própria vontade. Se eu quero levantar o braço e o levanto, sou livre, mesmo que minha vontade de levantar o braço seja, em última instância, determinada por causas anteriores. Para os compatibilistas, as ações livres são aquelas que emanam de nossos próprios desejos, crenças e intenções, mesmo que esses desejos e intenções sejam, por sua vez, determinados. A liberdade reside na capacidade de agir de acordo com a própria natureza, sem impedimentos. Assim, a liberdade não seria a capacidade de escolher sem causa, mas a capacidade de agir de acordo com a própria vontade, mesmo que essa vontade seja o resultado de uma cadeia causal. É a ausência de constrangimento externo que define a liberdade, não a ausência de determinação. A negação do livre-arbítrio, embora desafiadora, pode nos levar a uma profunda compaixão. Se ninguém é verdadeiramente livre para escolher suas ações, então o julgamento moral se torna mais complexo. Compreender que as pessoas agem como agem, devido a uma miríade de fatores, pode fomentar a empatia e o perdão. No entanto, a sensação de escolha, a crença em nossa capacidade de moldar nosso futuro, é fundamental para a experiência humana. É o que nos impulsiona, o que nos dá propósito e significado. Sem ela, a vida poderia parecer vazia, desprovida de agência. A questão do livre-arbítrio versus determinismo não é uma que se resolve com uma resposta simples e definitiva. É uma jornada contínua de reflexão, um convite à introspecção e ao questionamento constante. Não há uma verdade única e inquestionável. Convido cada um de vocês a continuar essa reflexão em suas próprias vidas.
Pensem sobre suas escolhas, suas motivações, as influências que os moldam. Compartilhem suas opiniões, debatam, questionem. É no diálogo que a compreensão se aprofunda. Este debate, em sua complexidade e profundidade, expande nossa compreensão de nós mesmos e do universo. Ele nos força a confrontar os limites de nosso conhecimento e a abraçar a incerteza. E talvez, nessa incerteza, resida a verdadeira liberdade de pensar. Se essa discussão te fez pensar e você quer explorar mais temas que expandem a consciência e a filosofia sem amarras, então não perca tempo. Inscreva-se no canal Nexus da Sapiência. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas e compartilhe com seus amigos que também amam pensar. Ative o sininho para não perder os próximos mergulhos no conhecimento. Muito obrigado por assistir e até a próxima reflexão.